Amém, glória a Deus. Olá, queridas irmãs e amigas do grupo Mães que Clamam pelos Filhos. Mais uma vez, é uma alegria estarmos aqui reunidas para juntas aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Vamos elevar mais uma oração. Pai de amor, de infinita bondade e misericórdia, neste momento, quero reiterar a oração da nossa irmã Edmê e clamar a Ti, Senhor, pelo batismo do Teu Santo Espírito. Ó Deus, venha nos perdoar, nos purificar, nos limpar de tudo aquilo que não provém de Ti, para que possamos receber o batismo do Teu Santo Espírito, que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos para ouvir a Tua palavra e que venhamos a colocar em prática na nossa vida. Fala conosco agora, é o que eu te peço por Jesus, amém. Bom, queridas, a mensagem de hoje, ela faz parte de uma série de temas sobre oração. Tem como título Sempre em Oração, este livro. E ela foi escrita pelo casal ministerial Tibor e Maria Shelley. E hoje, nós iremos estudar o Salmo 40, verso 1. Iremos meditar neste salmo. E o título da mensagem de hoje é Às vezes as respostas tardam. E esse verso, ele é bem desafiador. Ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Ele também, algumas versões diz que esperei pacientemente pelo Senhor. Bom, queridas, eu não sei você, mas eu não sou muito paciente. E esse verso é um desafio para mim e acredito que para muitas. Mas esse verso, ao mesmo tempo, ele traz uma promessa muito maravilhosa. Ele diz aqui que o Senhor se inclinou para mim para ouvir quando clamo por socorro. Oh, amadas, essa segunda parte do verso, a gente precisa se apegar a ela para poder esperar confiantemente. E uma pergunta que é o nosso tema hoje: por que às vezes Deus demora a responder às nossas orações? E é aqui que nós ficamos às vezes impacientes. E a Bíblia e os escritos da senhora Ellen White nos dão algumas respostas. A demora, às vezes, em Deus nos responder, prova a nossa fé e sinceridade. Veja, deixa eu só... Isso. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, nós temos assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e da prova das coisas que se não veem. Como exercitar, então, a nossa fé? No livro Conselhos sobre Saúde, página 380 e 381, Ellen White diz o seguinte: há preciosas promessas nas Escrituras para os que esperam no Senhor.
todos desejamos uma resposta imediata às nossas orações e somos tentados a desanimar-nos se a nossa súplica não é prontamente respondida. A demora visa o nosso proveito especial. Temos a oportunidade de verificar se nossa fé é verdadeira e sincera ou se inconstante como as ondas do mar. Devemos cingir-nos ao altar com as potentes cordas da fé e do amor e permitir que a paciência realize a sua obra perfeita. Bom, foi exatamente o que eu falei. Amadas, precisamos ter a consciência de que a nossa fé é provada quando, às vezes, o Senhor não nos responde prontamente. E é nesta hora que a nossa fé começa a ser moldada. Olha o que diz a palavra de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e levado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, versos 22 e 23. Precisamos dar uma oportunidade a Deus para sondar o coração. E a demora dá essa oportunidade a Deus. Precisamos nos aproximar do Senhor com um coração sincero, sabendo que Ele está cuidando de todas as coisas. Muitas das vezes, amadas, quando nossas orações não são respondidas de imediato, isso nos dá uma oportunidade de examinar o nosso coração. Na meditação, nossa alta vocação, página 129, diz assim: Ele não atende sempre nossas orações a primeira vez que a Ele clamamos. Pois se assim fizesse, tomaríamos por certo ter o direito a todas as bênçãos e favores que nos concedesse. Em vez de esquadrinhar nosso coração e ver se abrigávamos qualquer mal, se condescendíamos com qualquer pecado, podíamos tornar-nos descuidosos e deixar de compreender nossa dependência dele. Veja que interessante. Tudo que Deus faz tem um propósito. E aqui, ele nos diz que muitas das vezes nós temos nos tornado crianças mimadas, que chegamos para Deus e às vezes queremos até exigir dele que faça algo na nossa vida. E às vezes ele precisa sim, não nos responder de imediato, para que venhamos a analisar realmente como está o nosso relacionamento com Deus. Como está o nosso coração? Será que eu preciso eliminar alguma coisa? Será que existem algumas arestas que precisam ser podadas? Sabe, irmãs, na nossa luta, nesta caminhada cristã, o nosso crescimento, ele precisa ser diário. Nós não podemos estagnar na nossa vida de oração, na nossa vida de busca. E às vezes Deus usa isso para que venhamos a sondar o nosso coração. Aproximemo-nos de Deus
e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4:8. Sim. O Salmo 51:10, Davi, ele faz um pedido a Deus que deve ser o nosso diariamente. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito inabalável. Amadas, precisamos clamar a Deus por um coração puro, um coração que seja reclinado para as coisas de Deus, um coração que busque a presença do Senhor. Precisamos clamar a Deus que Ele conceda-nos um coração transformado, não só para nós, mas também para os nossos filhos. Eu sei que às vezes nós estamos orando há muito tempo, mas talvez estejamos também alimentando um coração vingativo, um coração soberbo há muito tempo. E Deus precisa que tenhamos uma vida de mudança, de crescimento. Ele não se esquece das nossas orações, amada. Ainda que pareça demorado, ele não se esquece. Ele está tentando nos moldar, nos transformar, nos fazer pessoas melhores. E às vezes ele precisa retardar bênçãos para que nós venhamos a buscá-lo mais. Olha o que diz um comentário bíblico de Ellen White, volume 5, página 1114. Deus, ele não se esquece. Veja bem aqui o que ele diz. Ao longo de sua vida de casado, Zacarias havia orado por um filho. Agora, ele e sua esposa eram idosos, e sua oração ainda permanecia sem resposta. Mas ele não murmurou. Veja, amadas, isso aqui é muito importante. Não podemos murmurar diante da demora em recebermos um pedido que temos feito a Deus. Não podemos murmurar diante das lutas que enfrentamos neste mundo. Devemos levá-la a Deus, não em murmuração. E ela continua assim: Deus não tinha se esquecido. Ele tinha o seu tempo determinado para responder a esta oração. E quando o caso parecia perdido, Zacarias recebeu sua resposta. Deus não tinha esquecido a oração de seus servos, assim como ele também não esqueceu as nossas orações. Ele havia escrito essa oração em seu livro de registro, para que fosse respondida em seu próprio tempo. Amadas, os nossos pedidos estão sendo escritos no caderno de Deus. Nos seus registros estão escritas cada petição. E no momento oportuno, Deus responde. Talvez um sonho, um pedido até meio sem pretensão, algo que um dia comentamos sem tanta atenção da nossa parte. E Deus, ele vai anotando e ele vai vendo cada coisa
e no seu tempo oportuno ele nos responde. Recentemente, eu estava orando a Deus, meditando na sua palavra, e, assim, da minha casa, eu tenho a vista para uma represa, e é linda, irmãos, é uma bênção isso aqui. E eu sempre agradeço a Deus. E eu sempre dizia para ele, nem nos meus maiores sonhos, melhores sonhos, eu havia sonhado com algo assim. E, amadas, Deus me deu uma lembrança de uma época, de muito tempo atrás, quando eu tinha ido visitar o meu pai morava numa região de praia, e eu estava no mar. E ao olhar para a praia, eu olhei e havia uma casa no alto de uma montanha. E essa casa era toda assim, a fachada dela era de vidro. E eu olhei para aquela casa e eu imaginei lá dentro daquela casa, olhando para o mar. E eu pensei, nossa, o nascer do sol deve ser lindo com essas ondas. Nossa, mas deve ser muito bonito. Eu me imaginei dentro daquela casa e vendo o nascer do sol. E no meu coração eu falei assim, ai, mas eu não ia gostar de morar ali, não, porque eu tenho medo do mar. Se numa tempestade, ou se o mar tivesse revolto, eu não ia ter sossego para dormir, eu não ia ter sossego. E aquilo passou, amadas. E hoje, naquele momento que eu estava fazendo estava meditando e agradecendo a Deus, eu me lembrei que uma vez eu me imaginei numa casa com uma vista com muita água, tendo um pôr do sol, um nascer do sol maravilhoso. E mesmo sem essa pretensão, o Senhor respondeu esta minha oração. Singela, simples, sem pretensão alguma. O Senhor realizou esse sonho para mim. E Ele me mostrou isso, amadas. Demorou muito, mas Ele respondeu. E era como se Ele dissesse assim para mim, você sonhou isso um dia. E eu anotei. E hoje você tem esse sonho. Sabe, amadas, não devemos ficar murmurando, reclamando se algo não aconteceu. Se nossos filhos ainda não voltaram para os caminhos do Senhor. Devemos sermos sinceras com Deus. Talvez dizer que não estamos aguentando mais, mas jamais murmurar ou reclamar dizendo que Deus está demorando. A demora de Deus é sempre para o nosso bem. Na meditação Filhos e Filhas de Deus, página 92, o Senhor diz assim, a escritora americana, inspirada por Deus, diz assim, os 2 dias de demora de Cristo, depois de ouvir que Lázaro estava doente, não foram uma negligência ou negação da parte dele. Isto devia ser um estímulo para nós. Esta passagem, lá quando Lázaro morreu e que Jesus demorou e que o ressuscitou, esta passagem deve ser um estímulo para nós. Em Efésios 3:20 diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Sim, Deus. Sim, amadas. Deus não respondeu ao chamado dos seus queridos naquele momento, mas Ele tinha algo muito maior para fazer. A resposta
as nossas orações, ela continua, talvez não venha tão depressa como desejamos. Talvez não seja justamente aquilo que pedimos, mas aquele que sabe o que é para o máximo bem de seus filhos, concederá muito maior do que pedimos, uma vez que não fiquemos desanimados e sem fé. Ó, queridas, não podemos desanimar, nem vacilar na nossa fé. Eu vou repetir, olha aqui o que o Senhor diz. Mas aquele que sabe o que é para o máximo bem de seus filhos, concederá muito maior, concederá bem muito maior do que pedimos, uma vez que não fiquemos desanimados e sem fé. Quando clamamos pelo Espírito Santo para testemunhar o amor de Deus, a resposta de Deus é imediata. Não desanime, amadas. Algumas coisas Deus precisa esperar. Mas se eu me achego aos pés de Jesus, clamando pelo batismo do Espírito Santo, clamando para ter dele algum dom, algum poder para testemunhar, esta resposta é imediata. A resposta de Deus nunca se atrasa quando clamamos pelo batismo do Espírito Santo. Quando oramos por bênçãos terrestres, a resposta à nossa petição pode ser retardada. Mas isso não acontece, porém, quando oramos por libertação do pecado. Amada, quando nos achegamos a Deus, clamando a Ele, Senhor, nos liberta de algum vício, nos liberta de um apetite corrompido. Esta resposta vem de maneira imediata. Derrama teu Espírito, Senhor. Tira de mim alguma incapacidade para falar, para testemunhar. Ontem, eu ouvindo uma pregação feita pelo pastor Adolfo Soares nesses 10 dias de oração, ele contou a experiência que me deixou muito entusiasmada. É a experiência de um irmão chinês, que veio lá de longe, né? E ele disse que esse irmão era uma pessoa que não sabia ler, tinha dificuldades de memória, mas que ele ouviu uma mensagem que Deus capacita aqueles que se colocam na mão dele para testemunhar, para pregar, para dar estudos bíblicos, para falar do seu amor. E aquele irmão, em sua simplicidade, orou ao Senhor e ele falou: Deus, eu não sei ler, eu mal consigo, não consigo decorar nem um verso da Bíblia. Eu escuto uma mensagem hoje, coisas às vezes tão importantes, mas eu não consigo gravar. Mas se o Senhor deseja que eu fale, me ajude nessa minha deficiência. E esse irmão ouviu na sua mente Deus falando: abra a Bíblia no Salmo tal. E ele respondeu: Senhor, eu não sei ler. Abra a Bíblia no Salmo tal. Ele pegou a sua Bíblia e abriu. E começou a ler o Salmo. E ele fechou a Bíblia e começou a recitar este Salmo de cor. E este homem, querida, levou ao batismo mais de 100 pessoas. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus está pedindo para mim e para você, amadas?
que você talvez diga: Senhor, eu não sei fazer isso, eu não consigo, eu não posso. O quê? A demora de Deus é sempre para o nosso bem. A sua resposta nunca se atrasa. E o que fazer se não houver uma resposta imediata às nossas orações? Nós vimos aqui que Deus respondeu de imediato ao clamor de seus filhos, quando é para a honra e glória do seu nome. Mas e quando ele não responde? Em Caminho a Cristo, página 96, diz assim: quando nossas orações ficam aparentemente indeferidas ou sem respostas, devemos apegar-nos à promessa, pois virá por certo a ocasião de serem atendidas, e receberemos a bênção de que mais carecemos. Deus é muito sábio para errar e bom demais para reter qualquer benefícios dos que andam sinceramente. Não receeis, pois, confiar nele, ainda que não vejais a resposta imediata às vossas orações. Apoiai-vos em sua segurança, promessa. E que promessa é essa, amadas? Está lá em Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. A oração do pecador pedindo purificação é imediatamente respondida. Pedi e dar-se-vos-á. Deus nunca deixa de ouvir o clamor do nosso coração. Mas, às vezes, precisamos desenvolver confiança e paciência inabaláveis. Deus sempre responde, mas somente no seu tempo e quando vê que é o melhor para nós. Às vezes, depois de havermos aprendido algumas lições. Sim, amadas, Deus sempre vê e Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Precisamos ficar firmes. Para terminarmos, precisamos ter em mente que até mesmo os apóstolos tiveram que esperar por muitos dias antes de receberem o Espírito Santo. Durante esse período, eles examinaram o coração, reconciliaram-se entre si, rogaram por purificação e perdão. E, por fim, quando entenderam que sem a ajuda celestial eles estavam desamparados, perdidos, impotentes e que por sua própria força e sabedoria não podiam fazer nada, então estavam prontos para ser batizados pelo Espírito Santo. E quanto a nós, queridas, precisamos examinar o nosso coração, pedirmos perdão umas às outras, nos reconciliarmos talvez com alguém, purificar o nosso coração, para então sermos batizadas pelo Espírito Santo. A consciência disso foi que rudes e incultos pecadores, mulheres simples como nós, se tornaram, assim como os discípulos, poderosos evangelistas,
poderão também se tornar mulheres que estarão dispostas a clamar. Estarão dispostas, assim como os discípulos, a curar doentes, a expulsar demônios. Oh, amadas, olha o que o verso de Atos 1:8 nos diz. Mas recebereis poder, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amadas, seremos testemunhas no nosso lar, na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos vizinhos, no nosso bairro, e recebereis virtude do Espírito Santo para testemunhar para os nossos filhos. Queridas, aguente firme a esperança para nós, ainda que tenhamos que aguardar pelo segundo Pentecoste, precisamos nos preparar para ele. Aguarde, amadas, aguarde o batismo do Espírito Santo. Deus é fiel em cumprir esta promessa. E Ele é fiel também em derramar esse Santo Espírito sobre a vida dos nossos filhos, para trazê-los de volta, para redimi-los, para convertê-los, para transformá-los. E eles também serão testemunhas deste grande milagre. O maior de todos os milagres é a conversão de pecadores. E o Senhor tem feito isso conosco. Irá fazer com os nossos filhos e com todos aqueles que nós nos dispusermos a pregar este evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Que nesta jornada de 10 dias de oração, em que estamos empenhadas como Igreja de Deus, venhamos a nos fortalecer para sermos testemunhas fiéis do Senhor. Não desanimemos, amadas. Não esqueçamos que ainda que Deus demore um pouquinho para responder, Ele tem sempre o melhor para cada uma de nós. Oremos. Pai de amor, aqui sim nos encontramos como teus filhos, como tuas servas, como pessoas que separaram momentinhos para dedicar a ouvir a tua palavra. E neste momento, clamamos a ti, derrama teu Santo Espírito, Pai. Somos pecadoras, mas estamos aqui com o coração rendido a ti, clamando, purifica-nos, Senhor, molda-nos, transforma, não só a nossa vida, mas a vida da nossa família. Temos aqui pessoas, Senhor, que estão nos ouvindo neste dia, que estão nos ouvindo neste momento, que está passando por muitas lutas, Senhor. O seu lar está em ruínas. Relacionamentos conjugais estão sendo desfeitos. Pais e filhos estão em desarmonia. Pessoas estão necessitando, ó Deus, do agir do teu Espírito na sua vida. Caráter precisam ser transformados, ó Deus. Nos batiza, Pai. Nos transforma e nos faça mais semelhantes a Ti. Em nome e por amor de Jesus, escuta os nossos clamores. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de teu Filho amado Jesus. Amém.